Não. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando ao deputado relator Herbas Bradão Júnior que proceda à relatoria do item 1 da pauta, projeto de lei 557, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a reversão do imóvel que especifica ao município de Alvorada do Sul. Senhor presidente, senhores deputados, o presente projeto de lei, uma mensagem do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de Alvorada do Sul. É um imóvel de 1.655,30 metros quadrados, do Jardim Habitacional Rosa, matrícula 6797 do Registro de Imóveis da Comarca de Bela Vista do Paraíso. A presente mensagem, o presente projeto está dentro da sua constitucionalidade e legalidade, então opino pela aprovação. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 2 da pauta, o relator, deputado Pastor Praxic, projeto de lei 523, que dá nova redação ao artigo 3º da Lei 12.317, de 98. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, a proposição de autoria do Poder Executivo visa alterar o artigo 3º da Lei 12.317, de 28 de agosto de 1998, que refere-se à composição do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná, revogando assim as leis 12.377, de 28 de dezembro de 98, e 14.556, de 9 de dezembro de 2004. Nós observamos, senhor presidente, senhores deputados, que seria oportuno, neste momento, incluirmos um representante do Poder Legislativo Estadual. Dessa forma, apreciada a proposição, detectamos que ela é constitucional, ela é legal, mas na forma de uma emenda aditiva, nosso parecer é favorável, ressaltando que essa emenda apenas versa que um deputado indicado por ato do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná faria ou comporia esse conselho. É só isso. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 3 da pauta, o relator, o deputado Escanavaca, que relata o projeto 568 de autoria do Poder Executivo, que autoriza a efetuar a cessão do uso do imóvel que especifica o município de Guaratuba. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, projeto de lei 586 de 2013, autor Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a efetuar a cessão de uso do imóvel que especifica ao município de Guaratuba. É um projeto constitucional, legítima ferida, parecer pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 4 da pauta, o deputado está ausente. O item 5º, o deputado Alexandre Cury, relata subemenda da Comissão de Indústria e Comércio ao projeto de lei 21, de autoria do deputado Rasca Rodrigues, que dispõe sobre a presunção da comercialização de solvente como a gasolina automotiva. Com a palavra, o deputado Alexandre Cury. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 21/2013, uma subemenda modificativa apresentada pela Comissão de Indústria e Comércio. Nós opinamos pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 6 da pauta relata ao deputado Turini o projeto 468 de autoria do deputado Wilson Quinteiro. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, o presente projeto de lei de autoria do deputado Wilson Quinteiro visa denominar a PR-317 no trecho que liga o polo de shoppings de Atacado até o aeroporto, no município de Maringá, como rodovia da moda. O departamento, de acordo com a resposta do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Paraná, o referido trecho não possui denominação alguma. Então,
Opinamos pela aprovação do presente projeto de lei. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em segunda discussão, o item número 7 da pauta é o projeto de lei 381, de autoria do deputado Carli, que dispõe sobre a obrigatoriedade da informação do número de portaria de outorga nas sedes das empresas envasadoras de águas naturais, minerais, carbogasosas naturais e artificiais potáveis de mesa e purificadas adicionadas de sais produzidas no Estado do Paraná. O deputado Caíto Quintana, que foi o relator, deu parecer favorável e foi concedido vista ao deputado Pedro Lupion, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, eu não tenho voto em separado, até porque o projeto prevê única e exclusivamente que esteja presente na sede da empresa que detém a mina, ou seja, a fonte de água, o número da outorga. É algo muito simples e já ocorre na grande maioria das empresas, não tenho voto separado. Coloco, portanto, em votação o parecer do relator, que foi favorável, deputado Caíto Quintana. Continua em discussão. Em votação, os deputados... Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Ademar Taiano. Senhor presidente, na verdade, me parece que um projeto com o mesmo teor já foi rejeitado aqui nessa casa, projeto de lei número 10, 2012. É a informação que eu tenho aqui. Portanto, eu acho que a gente deveria dar uma verificada no assunto. Veja, a informação que eu tenho é que este projeto não era na porta da fábrica, nem na fábrica, era no rótulo. Portanto, aí sim, o projeto foi rejeitado quando se tratava do rótulo. Esta é a informação que eu tenho, é que, pela explicação, inclusive, do autor na última sessão, o deputado Ribas Carli, que esse projeto teria como objetivo apenas colocar a informação no número da portaria nas sedes das fábricas. Então, um não tem nada a ver com o outro. Eu voto contrário, senhor presidente. Presidente, apenas contribuição. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Eu me acordo agora do que o deputado Traiano está dizendo, desse projeto que passou aqui pela CCJ e foi rejeitado, justamente por haver já uma legislação federal que trata justamente da presença do número da outorga no rótulo do produto obrigatoriamente. O projeto do deputado Bernardo Carli, ele prevê única e exclusivamente que na sede da empresa conste o mesmo número, em local exposto. Então, nada de óbvio seu projeto. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Fernandes Canavaca. Quando do licenciamento de uma fonte de água, não é o governo federal que dá essa homologação? Eu acho que está dando aqui a entender que o Instituto das Águas passaria também a ter essa duplicidade de função. Eu acho que, de repente, nós deveríamos ter um pouco mais de segurança em relação a uma vez que quem homologa a lei é uma lei federal e não uma lei estadual. Senhor presidente, com a palavra o deputado Plaxic. Essa discussão já foi até, inclusive, já vencida, já foi esclarecida pelo autor que encontra-se presente. O que objetiva a proposta do deputado Bernardo Carli é prestar uma informação, não no rótulo, não na embalagem, nas sedes dos partidos. Senhor presidente. Dos fornecedores de água, né? Partido, alguma coisa de partido na cabeça. Então, acredito que sim, nós possamos votar, que não há nenhuma inconstitucionalidade nisso. Concedo a palavra ao autor do projeto, o deputado Carli. Só para esclarecer, eu acho que pode estar se confundindo com outro projeto parecido que eu mesmo apresentei, que exigia nos rótulos das embalagens. Perfeito. Aí, conversando com os técnicos do Instituto de Águas do Paraná, deputado Traiano, foi sugerido a formatação desse modelo de projeto para que somente nas sedes tenha a exigência do número. É simples o projeto, não acredito que pode ter acontecido uma confusão, mas é somente na sede das empresas. Continua em discussão.
Em votação, os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator, que foi favorável, permaneçam como se encontram. Os que forem contrários, que se manifestem. Está, portanto, aprovado o parecer do relator. Deputado Péricles não se encontra. Deputado Hermas Brandão relata o item 9 da pauta, projeto 377, de autoria do deputado Paranhos, que exime agentes públicos do pagamento de indenizações ao Estado ou a terceiros por dano material causado na condução de viatura pública em decorrência da prestação de serviço público de urgência e emergência aplicada à responsabilidade objetiva do Estado. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, eu peço o adiamento desse projeto, porque quem estava relatando era o meu suplente, o Wilson Quinteiro, e eu recebi pela manhã hoje, e é um tema que deu discussão na casa ontem no plenário, e para não levar em erro, eu preferi aguardar mais os dias para estudar com cautela esse presente projeto do deputado Paranhos. Está concedido, portanto, o adiamento à relatoria de Vossa Excelência. Deputado Caíto não se encontra presente. Deputado Nereu Moura, de igual maneira. Deputado, o item 12 da pauta fica adiado. O item 13, deputado Péricles também não se encontra. O item 14, o deputado Caíto. O item 15, deputado Pastor Edson Praxic. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Proposta de lei número 538 de 2013, que dispõe sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública a entidades no Estado do Paraná, de autoria dos deputados Caíto Quintana, Tadeu Venere, André Bueno, Pedro Lupion, Rosilitro e Tercílio Turini. Na verdade, senhor presidente, é uma reivindicação nossa mesmo, tendo em vista que a concessão do título de utilidade pública estava um tanto que banalizada. Então, esta comissão e outros parlamentares entenderam que havia necessidade de se criar um modelo com critérios mais claros e talvez até mais severos para que se valorizasse esse título. O nosso parecer é favorável porque está dentro de todas as exigências legais. Não há óbice, não há nada que impeça a tramitação do mesmo. É pela aprovação. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O deputado Pedro Lupion relata o item 16 da pauta, projeto de lei 521, de autoria do deputado Douglas Fabrício, que autoriza o transporte de estudantes de educação superior através do Programa Estadual de Transporte Escolar, instituído pela Lei 11.721. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, o presente projeto do deputado Douglas Fabrício, até é importante que os senhores parlamentares se atentem bem ao que eu vou dizer, porque a súmula do projeto não o explica na totalidade. A justificativa é que existem programas de assistência aos estudantes de nível superior, mencionando alguns exemplos, porém que em relação ao transporte desses estudantes há uma certa dificuldade, passando a esse a ser um entrave na formação do cidadão. Argumenta que vários estudantes em pequenos municípios cursam ensino superior em cidades circunvizinhas, se defrontam com problemas em relação ao meio de transporte até a instituição de ensino e vice-versa. Existem, e aí está bem explicado na justificativa do projeto, existem vários municípios em que estão instaladas escolas técnicas, institutos federais, SESI, SENAC, essas empresas, que usam a rede municipal de transporte escolar, ou seja, os ônibus escolares dos municípios, fora de horário de aulas, ou seja, fora do horário em que estão sendo transportados os estudantes da rede municipal, através daí de associações e, obviamente, da manutenção desses equipamentos,
principalmente em período noturno, para a realização do transporte desses estudantes de nível superior. O que pretende o deputado Douglas Fabrício é que justamente se possa autorizar, desde que não resulte em um prejuízo ao transporte escolar da educação básica, a utilização desse transporte para os estudantes de ensino superior dos municípios vizinhos. É um projeto que constitucionalmente, acredito que, aliás, digo que quando li pela primeira vez o projeto, julguei imediatamente como inconstitucional, e após ler, reler e estudar sobre principalmente a legislação, eu vi que não encontra inconstitucionalidade, obviamente, vendo a emenda modificativa que apresento, que o transporte de educação, transporte de estudantes de educação superior e ou curso técnico se dará desde que não haja prejuízo às finalidades do apoio concedido pelo Estado. Ou seja, não se usaria o valor distribuído às prefeituras municipais para o subsídio do transporte escolar nos municípios para o transporte desses estudantes de nível superior ou de escolas técnicas. Usaria, sim, através das associações de estudantes, através das organizações que se encontram em vários municípios do interior, o pagamento pela manutenção e pelo uso desses ônibus para que possa realizar o transporte desses estudantes. Via de regra que já ocorre em várias cidades, às vezes e até contrariando um pouco a legislação, mas existem várias associações de estudantes que ficam sempre, é realidade no meu mandato parlamentar e deve ser realidade no mandato parlamentar de todos aqui, o pedido para que haja doação de ônibus, equipamentos, para essas associações de estudantes poderem comprar um equipamento, manter esse equipamento e fazer o transporte como se fosse uma cooperativa através do pagamento desses estudantes. O que ele prevê é que isso possa ser feito através dos ônibus que já atendem à rede municipal de ensino, já atendem aquele município, ou um ou outro município, obviamente fora do horário de uso para a rede municipal de ensino, e efetuando-se, sim, a respectiva parcela de auxílio e contribuição para a manutenção desse período noturno, principalmente, que se faria esse transporte. Nesse sentido, meu parecer é favorável. Peço vista, senhor presidente. Presidente, antes da vista Está do concedido o pastor pedido de Edson, vista, mas procedo a palavra ao deputado Escamado. eu acho que nós precisamos repensar, porque isso vai criar um problema para os prefeitos que vão começar a debitar essa despesa dentro da educação do município. E, de repente, vai estar tendo as suas contas desaprovadas em relação a isso, porque é terminantemente proibido de ter transporte de alunos do universitário dentro das despesas da educação do ensino básico. O que é feito nesse caso hoje, como disse o deputado Pedro, é uma associação do qual o prefeito banca com outros recursos e não do básico. Então, não vejo necessidade desta lei, uma vez que vai estar abrindo um precedente para que complique a vida dos prefeitos do Paraná. Porque aí vai ser debitado essas despesas e o Tribunal de Contas poderá entender que é indevida essa despesa e muitos prefeitos ficarão inelegíveis, com certeza, com as suas contas reprovadas ou até mais, tendo que devolver dinheiro em relação a esse transporte. Então, eu acho que nós temos que estar muito precavidos em relação a esse projeto de lei. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Venere. Senhor presidente, eu só tenho uma dúvida. Embora o projeto do deputado Douglas se refira a uma lei específica, né, que é a Lei 11.721, mas, como o deputado Fernando Canavá colocou, se nós tivermos no transporte escolar recursos oriundos do Fundeb, ele não pode ser utilizado, em hipótese alguma, nem o ônibus em linha regular e nem fora do horário normal, porque, obviamente, que há um desgaste também desse ônibus, se tiver recursos federais através do Fundo da Educação Básica, seria do ensino fundamental e médio. Nós já tivemos esses problemas, e é difícil explicar isso, mas nós tivemos esses problemas para alguns alunos, onde o aluno que tinha até 10 anos, 13, 14 anos, poderia entrar no ônibus e o seu irmão, que já estava no ensino médio, não podia, quando nós tínhamos Fundef, que era o fundamental. Depois disso aí, quando foi feita a modificação, é possível. Para o ensino superior, eu tenho dúvidas. Eu não conheço o projeto, então a nossa assessoria entendeu também que há constitucionalidade, mas eu só
me somo a essa preocupação do deputado Fernando Canavaca e, obviamente, com vistas que foi já concedida ao deputado trazer que será possível que isso aí seja esclarecido, porque se for recursos oriundos do fundo da educação básica, não tem como, a não ser que comprem outros ônibus, que com aqueles não tem como fazer. Está, de qualquer forma, está concedido... Peço a palavra, senhor presidente. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, agora vamos nos colocar aqui no lugar do gestor público. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo do município de Malé. Então, lá foi feita uma licitação para alugar ônibus para levar estudantes universitários. Então, há um custo. E aí, o que o prefeito não entende, por que eu não posso levar com o ônibus que está ficando parado? Que é a Fundeb. Tudo bem que é Fundeb, pode ser Fundeb, fundo universitário, pode ser qualquer fundo. Quer dizer, o que não dá na cabeça do gestor é que ele tem um custo adicional a mais de aluguel de um ônibus que ele poderia suprir com o serviço, né, do ônibus que está parado, à espera de passar outra noite, de manhã, para utilizar para o transporte das crianças. Eu acho que a lei ela é inteligente a partir do momento que traz uma operacionalização melhor dos recursos públicos e da própria gestão, porque ele vai ter uma economia fazendo isso. Se é inconstitucional ou não, se isso tem a ver com o Fundeb ou não, eu acho que a gente não tem que persistir no sentido de trazer uma solução, porque é muito difícil para o prefeito ficar alugando o ônibus, sendo que ele tem ônibus na garagem. E a finalidade é a mesma que a educação. Eu acho que a educação, tanto a educação quanto a saúde, ela supera a mera burocracia. Eu acho que a gente tem que encontrar uma saída. Com a palavra o deputado Turini. Senhor presidente, se eu entendi bem, existe uma legislação federal que autoriza os prefeitos a utilizarem para os alunos do curso superior, que os prefeitos utilizem esse ônibus fora do horário do tradicional, e para aqueles ônibus que foram cedidos pelo governo federal às prefeituras. É isso que eu entendi? É isso que não existe. Apenas para esclarecer, eu até seguindo a fala do deputado Turini, talvez da minha explicativa eu deveria ter citado justamente essa legislação, que trata justamente que o projeto não resulte em prejuízo ao transporte escolar da educação básica, dizendo que ele é única e exclusivamente a reprodução da Lei Federal 12.816, de 5 de junho de 2013, que já autoriza a utilização do transporte escolar municipal para principalmente instituições federais, como os IFPRs, aqui no caso do Estado do Paraná. Existe já essa previsão legal, foi uma normativa do Ministério da Educação, que depois se transformou em legislação. O que se está fazendo agora é que, em vez de ficar única e exclusivamente o que pretende o deputado Douglas, que eu também, como relator, posso ter mal compreendido o projeto, mas o meu entendimento é esse. O que pretende o deputado Douglas Fabrício é que, além dos institutos federais e das instituições federais que já estão na previsão legal 12.816 de 2013, se possa ampliar para as instituições de nível superior, como, por exemplo, o caso de Londrina, a UEL, por exemplo, que poderia fazer esse transporte para esses estudantes. Foi dado, né, o pedido de vistas, presidente. Acho que é um projeto que merece um debate, merece um estudo dos membros aqui da comissão, mas o meu parecer, como já disse, é favorável. Está, de qualquer maneira... Eu gostaria de sugerir que, até com a vista do pastor, que a gente pudesse fazer uma diligência ao Tribunal de Contas do Estado, para que o Tribunal de Contas se manifestasse, para que não enrolássemos os prefeitos do Paraná. Porque como é que o tanque do diesel vai saber se vai para o universitário ou se não vai? Como é que vai fazer? Hora extra do motorista, quem é que vai pagar? Vai debitar para quem? Essa é a minha preocupação, que depois pode ser mal interpretada, deputado Rasca, em relação à prestação de contas dos prefeitos do Estado. E aí nós estaríamos enrolando a vida de vários prefeitos em função da aprovação de uma lei aqui. Só essa é a minha preocupação. Jamais serei contra ao transporte dos universitários, porque sei qual é a dificuldade que tem realmente um universitário que mora num município menor e que tem que se deslocar a um município polo. Está concedido o pedido de vista ao deputado
pastor Edson Praxic, lembrando que o Tribunal de Contas não opina de maneira consultiva. Então, você pode extraoficialmente debater, mas oficialmente o Tribunal de Contas não responderia a uma consulta desta comissão. O deputado Praxic relata o item 18 da pauta, projeto de lei 454, de autoria do deputado Turini, que dispõe sobre a instalação obrigatória de faixas elevadas para a travessia de pedestres nas vias próximas a estabelecimentos de ensino situados no Estado do Paraná. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, é com pesar que, lamentavelmente, depois de ter estudado a proposta extremamente nobre e meritória do deputado Tercílio Turini, que o nosso parecer é pela não aprovação, pela inconstitucionalidade gerada por vício de iniciativa. Tendo em vista que, de acordo com o artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro, essa competência não é nossa. O artigo 21 diz: compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. Inciso 3º, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. É importante ressaltar, senhores deputados, que o projeto atribui competência ao DETRAN, o qual é submetido à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Nesse sentido, vale mencionar que a criação de atribuições às secretarias de Estado são objeto de iniciativa privativa do governador do Estado, conforme o artigo 66. Então, nosso parecer, com pesar, é pela não aprovação do projeto. Peço a palavra. Continua em discussão com a palavra, deputado Tercílio Turini. Senhor presidente, respeitando aí o parecer do deputado Praxic, nós elaboramos esse projeto, foi até uma fala que eu fiz no plenário, por ocasião da Semana Nacional do Trânsito, e que, às vezes, iniciativas simples, elas podem contribuir muito na questão da melhoria do trânsito, de evitar acidentes. Coincidentemente, no dia que eu estava falando, uma criança de 4 anos morreu em frente a uma escola lá no município de Londrina. Hoje, cerca de 8 pessoas morrem por dia no trânsito, tanto nas rodovias como na cidade. E essa questão da faixa elevada é uma coisa tão importante, porque a faixa elevada ela serve para o motorista, que ele observa de uma certa distância, ele já sabe que tem a faixa elevada, e serve inclusive de travessia. E isso, em frente às escolas, seria de uma utilidade extraordinária. Mas vamos respeitar, fica como sugestão, principalmente aos prefeitos. E se eu fosse prefeito de uma cidade, faria isso em todas as escolas municipais, estaduais, privadas, que acho que é uma contribuição, mas fica como sugestão. Sem dúvida. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O deputado Pedro Lupion relata o item 19º da pauta, projeto de lei 286, de autoria do deputado Gilberto Ribeiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade das locadoras de veículos em disponibilizar automóveis adaptados a cidadãos portadores de deficiência física. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, o projeto do deputado Gilberto Ribeiro tem por objetivo obrigar os estabelecimentos comerciais que trabalham com locação de veículos em disponibilizar automóveis diferenciados a fim de atender apenas pessoas portadoras de deficiência física. Importante a menção que o referido projeto não contém a porcentagem de frota que deve ser destinada a tal fim, de forma que ultrapassa os limites constitucionais, ferindo o princípio da livre iniciativa. O projeto em análise também confere o ônus
aos estabelecimentos comerciais através da obrigatoriedade de oferta de um determinado produto, sem mencionar o percentual ou isentando os pequenos empresários do ramo. O princípio fundamental da livre iniciativa não é direcionado apenas para a atividade do comerciante ou empresário, mas também versa sobre a liberdade de todos os indivíduos em atuar com alguma finalidade econômica. E é importante retomar que o presente projeto de lei se torna inócuo no momento em que não determina o número de veículos ou percentual de frota destinado a atender os consumidores portadores de alguma deficiência física. Sobre outro prisma, o referido projeto sugere como penalidade ao não cumprimento do referido projeto a cassação do alvará, que é de competência municipal, onde estaríamos onde estaria revestido de vício de iniciativa por adentrar na competência municipal de acordo com a Constituição Federal de 1988. Parecer é pela rejeição, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Para que ele possa fazer o relatório do projeto número 4 da pauta. O item 4, voltamos então ao item 4 da pauta. A emenda de plenário ao projeto de lei número 5, autor da emenda, deputado Lupion. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Isso, senhor presidente, senhores deputados, projeto 05/2013, do nosso nobre colega Pedro Lupion, também apresentou emenda de plenário modificativa, aqui mudando critérios técnicos só, nada na essência do projeto, por isso nós somos pela aprovação da emenda. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 21 da pauta, o relator é o deputado Tadeu Venere. Projeto 506, autor deputado Rasca Rodrigues, proíbe a produção e comercialização de foie gras em patos e gansos no âmbito do Estado do Paraná e da outras providências. Senhor presidente, eu conversei com o deputado Rasca e nós estamos solicitando que seja baixado em diligência o presente projeto para a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e a Secretaria da Agricultura. Por que isso, senhor presidente? Porque, falar com o deputado Rasca, na verdade o Paraná não tem produção de foie gras. Praticamente não há essa produção. O que pode acontecer é uma migração em função de proibições semelhantes em outros estados, particularmente São Paulo, para que venha a ser produzido aqui. Nós não sabemos qual é o impacto disso, então nós estamos solicitando que seja baixada a diligência para que essas duas secretarias nos informem o que acontece de fato hoje, qual é a produção, se ela existe ou não, qual é a produção e qual é o impacto que há dessa produção. Está concedido. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Até porque o deputado Bernardo Carlos perguntou para explicar a finalidade do projeto. O foie gras é um patê de fígado. Pois é, como é que vai fazer o patê de fígado em pato? A nomenclatura do projeto ela está equivocada, porque você não pode fazer o foie gras em patos e gansos. Não tem como, porque o foie gras é feito do fígado do pato. Então você não pode fazer no pato e nem no ganso o foie gras. Então o enunciado do projeto realmente está equivocado. Eu acho que merece uma correção. Eu não sei se aqui está copiado igual o projeto, claro. Mas se tiver, lógico. Mas tanto o pato como o ganso, em pato e ganso. Não, pato e ganso. Deputado Rasca, então, o Corinthians está cedendo um pato para análise. Para fazer. Não, só para explicar, então, vários países já fizeram essa proibição. A Argentina proibiu, para ficar aqui mais perto. A Polônia, a França. Veja, é que tem uma legislação. Vou explicar. O foie gras é assim: é uma alimentação forçada. Então é introduzido um tubo de 40 centímetros, mais ou menos, na goela do ganso ou do pato, para que essa alimentação vá até o estômago dele. Quando chega no estômago dele, daí injeta a
Às vezes, alguns animais tentam devolver isto, é enfiado um anel no pescoço dele para não deixar ele devolver. E isso é a partir do 17º dia antes dele morrer. E nos últimos 5 dias é feito de 3 em 3 horas. Para quê? Para aumentar o tamanho do fígado. Isso aumenta, em alguns casos, até 20 vezes, que é o método gavage, que tinha também isso na alimentação humana e foi proibido, que utilizava isso muito nos hospitais. Então, aí quando eu apresentei, aí criou-se um debate, então veio a sugestão seguinte, bom, de proibir a produção e comercialização que utilize o método gavage, porque existem o foie gras, sem aumentar, porque eles aumentam para ganhar custo, para ganhar volume, rendimento. Então, existe foie gras sem o método gavage. Então, da gente fazer essa ressalva, que eu acho que aí resolve o problema maior dessa questão, desde que haja identificação. Na Europa, existe uma lei contra os maus tratos de animais. E ainda alguns países, como a França, que na França isso é uma iguaria, como se nós fôssemos aqui, talvez, a linguiça. É uma iguaria muito comum dos franceses. Né? E na França, então, eles reduziram esses maus tratos ao ponto de acatar a lei da Comunidade Europeia. Mas, mesmo assim, existem muitas ressalvas. Porque quando aquilo é feito e é feito em série, cata o animal, injeta, joga do lado, cata o animal, outro injeta do lado. Né? Então, isso causa uma grande sequela desses animais, muitos morrem em relação a isso, mas existe em produção sem o método. Então, eu acho que essa ressalva aí a gente eliminaria essa questão. Mas daí, deputado, desculpa, presidente, pela ordem. Vossa Excelência tem a palavra. Vossa Excelência retiraria o projeto e reapresentaria, tratando única e exclusivamente desse método? Ou... Eu acho que cabe uma emenda em relação a isso. E o deputado Tadeu apresentaria a emenda? Pode ser pelo deputado Tadeu. Ele quer baixar em diligência. O deputado Tadeu vai baixar em diligência e aí sim, depois disso, apresenta-se uma emenda ou não. Mas eu também tenho minhas dúvidas se é em pato ou se não é só em ganso o foie gras. Vou consultar o tio Google hoje para ver. Senhor presidente, até foi interessante o deputado Rasca defender, porque, caso contrário, a comercialização não deveria ser proibida, né? Porque, de repente, tem outros estados e outros países que produzem. Quer dizer, então, eu acho que, nesse caso da explicação do deputado Rasca, poderemos continuar mantendo, então, a proibição também da comercialização. Veja, deputado Canavaca, a Argentina proibiu, Dinamarca, vários países. Polônia era o 5º maior produtor mundial, proibiu. Hoje não se produz mais foie gras na Polônia. Tá? Então, é uma situação que a própria... como a gente não vive isso, tá? Mas o que a gente pode viver amanhã a partir do momento que a gente vai ficando uma zona livre para a produção. Né? Os estados brasileiros já estão se movimentando em legislação como essa. Tá? Então, a ideia é que exista a comercialização desde que não utilize o método gavage. Alimentação natural, crescimento normal, né? Sem que haja a introdução desse instrumento forçado nos animais. Está, portanto, concedido o pedido de diligência do deputado Tadeu Venere. Deputado Pedro Lupion relata o item 23, projeto de lei 455, autor deputado Turini, que institui no calendário de eventos do Estado a festa de Nossa Senhora da Salete, realizada anualmente em 19 de setembro no município de Manuel Ribas. Com a palavra o deputado Lupion. Senhor presidente, senhores deputados, o projeto trata da instituição no calendário de eventos do Estado do Paraná, a festa Nossa Senhora de Salete, realizada dia 19 de setembro, no município de Manuel Ribas. Parecer favorável. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado. Deputado Turini relata o item 24º da pauta, projeto de lei 333, de autoria do deputado Leprevô, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado do Paraná de oferecer exame genético capaz de detectar a probabilidade de mulheres desenvolverem câncer. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, o deputado Ney Leprevô, ele, através do projeto 333/2013, dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado do Paraná de oferecer o exame genético capaz de detectar a probabilidade de mulher desenvolver câncer, especialmente de mama e colo de útero,
Na verdade, o projeto cria atribuições à Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. E isso, logicamente, tem um impacto financeiro. Então, em função do vício de iniciativa, são pela não aprovação do presente projeto de lei. Continua em discussão, em votação. Os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O deputado Hermas Brandão Júnior relata o projeto de lei 322, de autoria do deputado professor Lemos, que dispõe sobre os conselhos escolares nos estabelecimentos de ensino da rede estadual e da outras providências. Senhor presidente, senhores deputados, o presente projeto de lei do professor Lemos, que dispõe sobre os conselhos escolares nos estabelecimentos de ensino público na rede estadual e da outras providências. Impossibilidade por ter vício de iniciativa, esse presente projeto só pode vir através do Poder Executivo. Então, a minha análise é contrária por ter em virtude da sua inconstitucionalidade. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão, marcando outra para a próxima terça-feira, hora regimental.